da sessão de ontem. Amanhã será o... Olha, estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Marilda Moreira Almeida, odontopediatra, que irá falar sobre os males das bebidas ricas de açúcar, além do controle nas refeições e mudança de hábitos. A gente vai falar com ela, mas antes eu quero abraçar você, telespectador, que está nos acompanhando aí pelo jornal. Agradecer o pessoal da Peixaria Guanabara. Esse tempinho meio frio, um peixinho assado, hein? De ótima qualidade. A gente quer agradecer a atenção, a audiência aí, maciça do Jardim Guanabara, essa região de Goiânia que nos dá aí a atenção precisa, mais em relação ao Leandro e também o Inácio, a sua esposa Thaís e a sua filha Laurinha, aí da Peixaria Guanabara nos assistindo. Muito obrigado, um grande abraço. Aproveitar para agradecer o pessoal do Albas, restaurante e choperia, no Alto de Goiânia, no setor Serrinha, também nos prestigiando aí pela audiência, o pessoal do Tucunaré na Chapa e ainda o pessoal da Tropical Pizzaria e Restaurante no Jardim Atlântico. Muito bem, olha gente, segundo as recomendações da cartilha 10 Passos para uma alimentação saudável do Ministério da Saúde, crianças menores de 2 anos não devem consumir açúcar refinado e alimentos preparados com o mesmo, pois neste período de hábitos alimentares estão sendo formados e na maioria dos casos acompanharão seus filhos para o resto da vida. Uma situação delicada, essas informações a gente vai ter agora exatamente com a doutora Marilda Moreira Almeida, odontopediatra, falando desse tema tão importante e pertinente a você, telespectador. Doutora, seja bem-vinda ao nosso jornal, uma honra tê-la aqui. Obrigado pelo convite, obrigada. Tá? Obrigado pela presença aqui e ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Ok. O que acontece é que a realidade hoje, não só do Brasil, mas do mundo Sim. todo, a gente vê casos de, primeiro, que a preocupação maior são os casos de obesidade infantil e obesidade adulta. Sim. E muitos pais não sabem que deveria se levar a criança ao dentista pela primeira vez por volta de 6 meses ou até antes, quando começam a nascer os primeiros dentes. Nessa época, o que a gente orienta? A gente orienta em relação ao aleitamento materno, ao desmame e quando serão introduzidos os alimentos sólidos e sobre a importância de não se consumir açúcar antes dos 2 anos. No Brasil, o que a gente vê? Os hábitos de alimentação contendo açúcar, eles já estão muito arraigados. Isso é uma coisa muito difícil de ser mudada, mas quando a mãe é orientada antes da criança começar a ingerir principalmente esses alimentos industrializados, a chance dessa criança ficar livre de obesidade e de cárie, ela é muito alta. Nas embalagens desses produtos industrializados tem os dizeres lá, a orientação em relação a 2 colheres de açúcar ou uma. É correto essas informações? São corretas? Nem sempre. Nem sempre. Houve, inclusive, um projeto no Senado recomendando que se fosse colocado a quantidade ideal e os malefícios que o consumo excessivo de açúcar iria causar. Mas não passou, essa lei não passou. A mídia é muito forte, os programas infantis hoje, as crianças elas estão o tempo todo, durante uma programação infantil, ouvindo, consuma isso, consuma aquilo. E muitas mães, pela questão da facilidade, hoje preferem oferecer para a criança um suco já industrializado nas caixinhas, sim. Ao invés de preparar isso ou por facilidade ou por acharem também que é tão saudável quanto o que é feito em casa. Exato. E não é o que acontece, né? Hoje uma lata de refrigerante tipo cola, ela tem em média 9 colheres de açúcar. 9? 9 colheres de sopa de açúcar. Sopa de açúcar. É muito alto, mas essa informação... Se tomar uma por dia, então, hein? E normalmente quem toma não toma só uma. Não toma só uma, é verdade. Doutora, só me chamou a atenção em relação ao dado no início da entrevista, a partir de que idade, né, meses, a mamãe deve levar o bebê ao dentista? De 6 meses? A partir de 6 hoje, meses? inclusive, é feito, o que pouca gente sabe, o pré-natal odontológico. Pré-natal odontológico? O ideal seria que os ginecologistas encaminhassem a gestante ao dentista. Sim. Não há contraindicação para nenhum tratamento odontológico durante a gestação. A maioria das mães não sabe que gestantes com problemas periodontais podem levar a partos prematuros ou crianças de baixo peso. Certo. Então, isso seria importante, inclusive, antes, sobre a importância do aleitamento materno, inclusive. Exatamente. Agora, quando a mãe não fez o pré-natal odontológico,
A época ideal seria antes do nascimento do primeiro dente. Como os primeiros dentes, a média de erupção é por volta de 6 meses, seria Sim. mais ou menos nessa época, ou até antes um pouquinho. Tá, eu tenho uma filha vai fazer 3 anos agora, e ela começou a tratar os dentes a partir do um ano e meio, um ano e pouquinho. E a médica já começou a orientar a mãe para que pudesse desmamar a criança, né? O aleitamento também traz algum prejuízo para os dentes? O aleitamento, não, até não. A questão, pelo Ministério da Saúde, o aleitamento materno deveria acontecer até 2 anos. Até 2 anos, né? Só que isso, não é, na verdade, não é o que acontece. As mães geralmente fazem o desmame por volta de 6 meses. 6 meses. Que é quando, 5, 6 meses, quando a licença maternidade delas acaba. Exato. Né? Então, normalmente acontece isso. Agora, o que a gente recomenda é que não se tome mamadeiras com líquidos açucarados. Eles falam muito das caras de mamadeira, mas na verdade não é a mamadeira em si, é o que contém dentro da mamadeira. Então as fórmulas, os leites, essas fórmulas de leite todas têm açúcar. Né? E a criança às vezes toma aquilo durante o período do sono, que também é totalmente inadequado. Mesmo a criança na mamadeira, ela teria que mamar e escovar os dentes depois. Sim. E o problema das cáries que eles falam de peito, né, a criança que mama durante muito tempo, é porque, na verdade, ela não está só mamando no peito, ela já come algumas outras coisas de açúcar. Exatamente, também. Pois mas antes de chegar na adolescência, a criança, todas as crianças, o pai quer agradar com balinha, muitos doces. Mas isso é prejudicial? Muito. Muito prejudicial. O ideal, o açúcar ele não está relacionado só à cárie, né? A gente fala, tudo que a gente vê fala de obesidade e de outras doenças. Sim. Também. O ideal seria que não se consumisse açúcar, mas a cultura nossa, a gente tem uma cultura de açúcar. Isso. Então, quando for se consumir, seria um consumo consciente, um consumo inteligente, a gente fala em uso e consumo inteligente do açúcar. Então, qual horário seria menos ruim? Né? Uhum. Depois de uma refeição, depois do almoço, por exemplo, contanto que você vá fazer a escovação dos dentes depois e utilizar o fio dental. Tá? Isso não tem como abrir mão. Tá, que tipo de orientação alimentar, doutora, a senhora passaria aos telespectadores na orientação dos filhos? O que seria mais adequado para ter uma estabilidade boa dos dentes, os dentes sadios, fortes, bonitos, que todos querem ter uns dentes bonitos, que tem uma alimentação específica para ajudar isso a acontecer? O que acontece é que muitas pessoas acham assim, que indo ao dentista ou só se alimentando adequadamente, ela vai ter dentes saudáveis. A cárie é uma doença açúcar dependente. Sim. A bactéria que produz a doença, você já tem ela na boca naturalmente. O problema é que quando em contato com açúcar, há uma reação química e há a produção de um ácido. E é esse ácido que vai retirar minerais do dente. Se você, por exemplo, come um chocolate após o almoço e escova, não tem problema. Né? Hoje, assim, a questão de alimentação saudável, ela é importante para a saúde como o corpo todo. Certo. Como dos dentes como do corpo todo. Então, isso é alimentação saudável, com verduras, legumes. Isso aí a gente nem discute mais. Mas para o dente, olha, eu vou comer determinado alimento que para os dentes é melhor? Não. Né? O que vai determinar a saúde dos dentes é uma boa higiene oral, usando escova, fio dental e creme dental fluoretado, não ingerindo açúcar, ou se ingerir de forma consciente após uma refeição e você escovando depois. Tá? Evitar o consumo de alimentos em intervalos curtos, porque normalmente a criança que vai comer uma bolacha, um biscoito, ela não come tudo de uma vez, ela come um agora, meia hora outro, daí mais um pouquinho outro. E cada vez que você se alimenta de açúcar, o pH da sua boca vai cair e o seu dente vai estar sofrendo um ataque ácido. Evitar levar nos lanches de escola alimentos industrializados, dar preferência à fruta, sucos feitos em casa, água. Né? Tá, em relação ao ácido, o esmalte dos dentes, quando você está ingerindo ácido, ele é prejudicial para os esmaltes? Também. Muita gente pensa que só a acidez da bactéria que vai provocar a cárie. A gente tem outro tipo de lesão que a gente chama de lesões não cariosas, que são produzidas pelo excesso da ingestão de ácido. Pessoas que, por exemplo, tomam muito suco de limão, laranja, colocam muito limão em salada, tomam muitos refrigerantes, você vai ter perda de esmalte também,
provocado por excesso de ácido e não só pela bactéria produzindo ácido, que aí já é outro tipo de lesão, que é a cárie. Para a gente finalizar a entrevista, em o adolescente que você acabou de dizer, e agora em relação ao café da manhã, geralmente é muito doce e já sai para o colégio, porque primeiro levanta, escova os dentes. Escovar, Primeiro ele levanta, escova os dentes, aí depois vai o café e aí para o colégio. Não tem o hábito de escovar depois do café. O ideal seria que ele fizesse a escovação após o café da manhã. Após o café. A gente vê muito também o adolescente pulando refeições. Sim. E até foi bem lembrado isso que você falou sobre o adolescente, porque normalmente o adolescente, apesar de ele ter informações sobre a importância da alimentação, ele não dá muita bola para isso, né? E passa muito tempo diante de computador, videogame. E nesse período, na maioria das vezes, é tomando um refrigerante ou comendo um salgadinho, aqueles snacks. Verdade. Não escova, né? Dorme muitas vezes sem escovar também. Então, às vezes, a gente vê uma criança que foi bem acompanhada durante a primeira infância, a mãe levou o odontopediatra, e na adolescência, que ele já é responsável pelos próprios cuidados de higiene, na maioria das vezes ele relaxa. Então, uma criança que não teve cárie na infância, ela pode ter sim na adolescência. Na adolescência. O tradicional é escovar os dentes 3 vezes ao dia? Olha, o ideal seria que você fizesse as refeições. Café da manhã, o lanche, o almoço, um outro lanche à tarde, o jantar e mais talvez a ceia noturna. Mas durante os intervalos você não consome açúcar e a escovação seria feita 3 vezes, depois do café, depois do almoço e ao deitar. E usar o fio dental também. Usar o fio dental, mas e creme dental fluoretado. Nunca dormir sem escovar os dentes? Nunca porque dormir. Aí é a hora que eles trabalham. Porque à noite o fluxo salivar, você praticamente não tem saliva. Você vai ficar a noite toda com a boca fechada, com os dentes sujos e a bactéria à vontade para produzir ácido na quantidade e no tempo que ela quiser. E quanto tempo a pessoa tem que procurar o dentista? De quantos em quantos meses? Bom, a visita ao dentista, ela é variável. Antigamente, as pessoas falavam, olha, vá ao dentista de 6 em 6 meses. A visita ao dentista, ela deve ser de acordo com o perfil do paciente. Então, se o paciente ele tem um risco maior à doença, ele não vai esperar 6 meses. Né? Então, crianças menores, bebês, elas vão em intervalos menores, acompanhando o período de erupção, as mudanças, a remoção dos hábitos de sucção também, que eu tinha me esquecido de falar. Né? Então, essa visita ela vai variar de acordo com o paciente. Um paciente que tenha uma atividade de cárie ou que tenha um risco maior, ela deve ir em intervalos menores. Às vezes com 30 dias, com 60, é variável isso. Olha, você que quer ter aí uma boca saudável, né? Os dentes bonitos, né? Que é o cartão postal. Aí, a doutora, o sorriso da doutora. Muito bom, muito bonito. Parabéns, doutora. Tem mais alguma observação? Tem 1 minuto para as considerações. Sim. Eu gostaria de agradecer o convite, né? E é sempre bom uma oportunidade de a gente falar sobre a promoção de saúde bucal. O futuro que a gente deseja para todas as crianças é que elas cresçam saudáveis, porque a boca ela é parte do corpo, né? E sejam adultos livres de cárie e de doenças periodontais. Adultos e que envelheçam assim também. Hoje a realidade nossa, daqui a alguns anos, nós não vamos ter mais próteses totais, implantes, se todo mundo tiver essa visão de procurar o odontopediatra o mais cedo possível. É importante. Doutora, muito obrigado pela presença Eu que agradeço. no jornal. Um grande abraço. Obrigada. Bom, esse é o seu JM, a informação sempre precisa. A gente vai a um breve intervalo e na sequência a gente vai trazer o segundo entrevistado do jornal e mais informações. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Até já.